Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim, como sempre, né? E todo sempre, estou aqui com a minha companheira, a Ju Domingues. Tudo bem, Ju? Tudo bem para vocês aí de casa. Hoje nós temos uma história daquelas que a gente adora, né? Que são empresas com propósito. Exatamente. E que propósito, hein, gente? Sensacional. Nossa convidada é a Carol. Seja bem-vinda, Carol, da empresa Jumper. Bem-vinda, Carol. Um prazer em receber você aqui, viu? Obrigada, Ju. Obrigada, Bruna. É um prazer poder estar aqui falando um pouquinho da Jumper e a gente poder compartilhar algumas ideias e informações que vocês também sempre têm aí, que pode elucidar aqui pra gente. Isso. E a gente sempre costuma começar o nosso episódio tentando conhecer um pouquinho do nosso convidado, né? A gente quer saber quem é a Carol, se a Carol tem alguma formação nessa questão aí de ir pra cadeira, como é que tudo surgiu? Olha, é complicado a gente conseguir pontuar, né, exatamente o que fez surgir a Jumper. Bom, eu sou Carol Kobilanski. Eu sou filha de um empresário que trabalha com medical devices, né, dispositivos médicos há muitos anos, e de uma artesã. Minha mãe sempre trabalhou com artesanato, com cerâmica, então eu gosto de brincar assim que a minha história ela mistura um pouco chave de fenda com visão holística das coisas, né? Então, assim, eu me formei em turismo, né, a minha escolaridade ela não foi ligada à parte de cadeiras de rodas, mas eu sempre trabalhei com meu pai. Né? A gente tem uma fábrica de implante cirúrgico para a coluna vertebral, fica localizada em Rio Claro já há muitos anos, desde 99. E eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar com ele. E sempre trabalhando entrega de produto em hospitais, alguns congressos. E um dia a gente acabou questionando o que a gente podia fazer a mais, né, dentro da empresa. E talvez dentro dessa visão, né, que eu já tinha, de uma forma mais geral, a gente decidiu fundar um instituto, o Instituto Spine Social. Era eu e o Pablo, meu marido, atualmente meu sócio também, nós enxergamos a necessidade de fazer algo a mais. Não era somente fabricar um implante e entregar para cirurgias. E aí, com o Instituto, a gente acabou nos aproximando de outras visões. Então, como tinha instituto que trabalhava esportes adaptados, basquete em cadeira de rodas, era um dos grandes esportes que eram desenvolvidos, eles começaram a pedir alguns equipamentos para a gente, porque eles reclamavam que não tinha no Brasil equipamentos bons, componentes que pudessem durar em jogos. E nós começamos, então, a fabricar algumas peças de cadeiras de rodas. E aí, a visão do Pablo também, que já estava formado em psicologia, estava atuando com psicologia do esporte, falou, bom, vamos começar, então, a ir além. Então, nós fomos além, começamos a trabalhar as rodas, fabricar roda, fabricar garfo. Nesse meio tempo, o Instituto começou a trabalhar esportes adaptados e, normalmente, esportes não convencionais, porque a gente estava começando a desenvolver o WCMX, que é o skate em cadeiras de rodas. Então, a gente viu também a necessidade de fabricar um quadro, né, a cadeira de rodas em si. Então, dali foi o que impulsionou e nos obrigou realmente a desenvolver uma linha de cadeira de rodas. E com o desenvolvimento do esporte pelo Pablo, através do Instituto, e a gente já estava começando a fabricar algumas cadeiras, o Instituto da Red Bull nos procurou para o Pablo trabalhar o desenvolvimento do esporte no Instituto da Red Bull e, ao mesmo tempo, a compra de cadeiras. Então, foi a primeira grande venda que a gente fez, né? Foi através Red Bull aí. do Instituto da Red Bull. E eu imagino que nessa trajetória aí deve ter tido alguns desafios, né? Principalmente para vocês que são um casal, né? Como que concilia tudo isso, empresa, casal, viagens. Você fez turismo, imagino que queria viajar e agora viaja também pela empresa, né? Buscando coisas novas. Sim. O turismo é porque eu queria ter um spa holístico. Quando eu era mais nova, na adolescência, eu comecei a estudar algumas terapias holísticas.
aromaterapia, cromoterapia, o reiki. Então, eu enxergava já, talvez eu já tinha alguma coisa impulsando dentro de mim para buscar algo para trabalhar com cura, né, inclusive com uma outra visão de cura. E aí, quando a gente começa a trabalhar junto, a gente sempre tentou alinhar muito os nossos interesses. Então, a Jumper ela nasceu com o propósito do casal. Né? Nós dois juntos já tínhamos essa visão. Então, a gente sempre conversou, a gente sempre alinhou os nossos interesses. Desafios existem, óbvio. Mas eu acho que a gente conseguiu tirar de letra, né? A gente vem conseguindo aí fazer conseguir equilibrar trabalho, vida pessoal. A ideia do spa holístico acabou ficando para trás, mas nós começamos a trabalhar com tecnologia, né? E a tecnologia assistiva, ela busca a solução, ela busca proporcionar a mobilidade e aí automaticamente a inclusão também através da mobilidade. Então, a gente foi tendo outros caminhos para a gente trilhar. A gente tem uma divisão muito forte dentro da empresa, o que cada um faz. Né? O Pablo ele trabalha com os desenvolvimentos, com as criações, com a parte de prescrição, com a equipe técnica de fisioterapeutas, engenheiro. E eu sou mais ligada à parte administrativa, social também, a parte de marketing. Então, assim, a gente tem tudo muito bem dividido. Que legal. Carol, como nasceu essa vontade de empreender nesse ramo aí, que é tão importante, né? Que foi o ramo aí das cadeiras de rodas. Quando a gente começou a ter acesso ao mercado, a conversar com pessoas de instituto e pessoas com deficiência, a gente via que tudo quando se falava de qualidade tinha que trazer de fora. Era sempre tudo importado. E é como hoje, né? Tudo muito caro. E aí a gente tinha uma fábrica na mão. Né? O meu pai também sempre muito aberto e sempre me incentivou como empreendedora. E ele abriu espaço para a gente começar a trabalhar, a estudar as ligas, enxergar de uma forma mais ampla o que é um equipamento médico-hospitalar, principalmente na hora que a gente ia entrar. Hoje, se a gente for listar a quantidade de materiais que podem ser utilizados, tanto no quadro como em componentes. Então, a gente começou a partir do estudo das ligas. Depois que a gente começou a desenvolver equipamento esportivo, a gente também entendeu que coisas que a gente fazia para o esporte poderiam ser aplicados em cadeiras para uso social. A gente brinca que é muito semelhante ao que a Fórmula 1 faz. Ele vai lá, coloca os carros para competirem em alta performance. E a gente entendeu que a pessoa que ia utilizar a cadeira para uso social, ela precisava dessa alta performance também. Porque nós não temos acessibilidade, as ruas sempre pequenos degraus em todos os lugares, que é o que mais causa acidente, né, de pessoas que usam cadeira de rodas. Então, a gente começou a enxergar que havia uma necessidade de estudar, inclusive, o público que a gente ia começar a trabalhar. Então, a gente sempre falou que as nossas cadeiras, inicialmente, elas foram pensadas para o público brasileiro. Onde a realidade do que a gente tem aqui. Então, imagina, a gente vinha alguns equipamentos de fora, mas sempre muito pensados no que era naquela região. Então, hoje mesmo, né, a gente está falando em 2025, você vai para uma Alemanha, ela é completamente diferente do que tem nos Estados Unidos, ou do que tem no Brasil, que tem no Chile. Então, quando a gente começou a pensar em equipamento, era pensado para o público brasileiro. Então, alta resistência. E aí percebemos, dentro da nossa visão também, a necessidade do desenvolvimento personalizado de todas as medidas. Então, hoje, as nossas cadeiras, 100%, são feitas sob medida. Dificilmente você vai chegar lá e vai comprar uma cadeira. Você vai chegar, vai estar uma lá, eu vou escolher, eu quero essa daqui e vou embora. Não é assim que funciona. É assim. A gente tem algumas cadeiras de showroom que a gente utiliza para a pessoa conhecer. A gente até trabalha alguns descontos para essas cadeiras, mas dificilmente a gente vende, porque quando a pessoa vai e faz todo o processo de compra com a gente trabalha uma anamnese, tem uma equipe multidisciplinar que discute, tanto no período de orçamento,
né, o contato que a equipe de vendas está em contato com essa pessoa, ela está em contato com o Pablo e com outras pessoas dentro da equipe, analisando a necessidade. Então, é muito difícil ter uma compra muito rápida lá, né? Então, acaba sendo quase uma consultoria para a gente entender como que é o transporte. Essa pessoa pega transporte público, usa a cadeira mais para ambientes controlados, então fica mais em shopping ou dentro de casa. Então, cada perfil e cada necessidade ela vai ser avaliada. Então, a gente foi entendendo isso nos anos que a gente foi avançando. E aí, sempre trazendo, né, a visão do que que eu tive lá na parte de implante, que é buscar as certificações. Então, desde o início, desde a primeira cadeira de rodas que a gente desenvolveu, que ainda continua sendo o nosso top de linha, que é o modelo Le Parcours, a gente já certificou. A gente nunca brigou contra a certificação. Então, e nunca copiando, a gente sempre trabalhou em desenvolvimento e inovação, porque é o que a gente busca para o Brasil. Inclusive, uma das coisas que eu tenho grande alegria em dizer é que hoje a gente exporta para a Alemanha, né? Então, nossa, Carol! Que legal. Não fazia ideia, Jumper na Alemanha. Sim, a gente tem vários países na Europa, mas o nosso maior cliente na Europa é uma equipe, uma empresa alemã. Então, a gente está exportando tecnologia do Brasil, né, para outros países, né, e muito que bem sempre foi ao reconhecidos. contrário, né? O Brasil sempre foi visto como um depósito, né? A gente até estava falando sobre isso, né? Um depósito de tecnologias, né? O que sobrava vinha para o Brasil. E Exato. vocês estão fazendo ao contrário, isso é muito legal. Exatamente. Bacana. Então, todo o material que é pensado para o público brasileiro, para facilitar também no pós-venda, então, uma manutenção, um upgrade da cadeira de rodas. Então, a gente sempre gosta de ter isso em mente e trabalhar dentro desse viés. Mas a Jumper não tem só cadeiras, né? Vocês têm, a gente viu lá no simpósio alguns parapódios, né? E outras cadeiras que são para a escola, né? Que tem a mesinha. Vocês fazem outros, como posso falar, auxiliares? Isso. Tem a bancada de atividade, assim Isso. que fala? A mesa de atividade. Mesa de Por isso que a atividade. gente gosta de falar equipamentos. Outros equipamentos. Outros Isso, equipamentos. essa palavra que me faltou. Tem o da alimentação também, né, Carol? Isso, a Esse gente viu uma equipamento. cadeira lá Sim. totalmente adaptada, né, para as necessidades de uma criança que fazia a alimentação por essa GTP. Pela né? gastro, isso. Isso, é a haste de alimentação, para elas colocarem o alimento ali correr. Nesses 14 anos de Jumper, a gente foi tendo, né, passo a passo, cada momento desenvolvendo novos produtos, novos equipamentos. Então, sempre pensando na solução assistiva. Então, quando a gente começa com cadeira esportiva para adulto, depois a gente passa para social adulto, depois uma linha infantil mais ativa. Então, no início a gente trabalhava mais com crianças com mielo, meningocele. Depois a gente foi partindo para paralisia cerebral. E aí a gente vai crescendo também a amplitude de equipamentos. Então, as próprias cadeiras, elas existem muitas variações para atendimento de cada perfil, de cada diagnóstico. E aí hoje nós temos a cadeira que tem tilt ajustável para casos mais graves. E aí, em alguns casos que a gente tem que ter haste de alimentação, até a gente tem um suporte para respirador, para tubo de oxigênio. Então, por isso a importância desse contato quando chegam até a gente e pedem um orçamento para a gente. Então, primeiro a gente tem que entender e a gente vai compondo a cadeira. Depois disso, a gente foi recebendo, né, a demanda de necessidades de parapódio. Então, nós temos o parapódio estático, o dinâmico, o que vocês conheceram no simpósio foi o four-way, que ele é uma mescla de parapódio com treinador de marcha. A gente tem a cadeirinha veicular, temos cadeira de escoliose para tração, que auxilia em pré- e pós-cirúrgico. Então, devido à demanda da cadeira sob medida, a gente foi recebendo várias solicitações e aí a gente vai encaminhando. A gente tem vários projetos ainda em processo de certificação, que, como eu falei para vocês, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Então, não é só a cadeira. Cadeiras esportivas, a gente tem uma linha tanto de cadeiras para esportes paralímpicos, como esportes não convencionais. Então, desde basquete, tênis, até cadeira para fitness.
Legal. wakeboard, kitesurf, a gente tem de acampamento de neve também, que é cross country. A gente tem uma cadeira específica para tênis de mesa. E o que a gente desenvolveu nessa cadeira, a gente aplicou no nosso andador e nosso parapódio. Então, a gente mantém ainda essa linha de desenvolver em esportes e trazer para dentro da linha do uso diário. Carol, fala pra gente também que você percebe que vocês têm um material que é exclusivo, né? Que vocês produzem o material, não só a cadeira, mas também o material, né? E dentro das certificações, né? Achei isso muito bacana. Sim, sim. E a gente tem um trabalho hoje muito forte na parte de adequação postural. Então, é fabricado 100% dentro da fábrica. Isso também é um modelo inovador, porque normalmente as fábricas elas fazem um quadro com as medidas padronizadas e encaminham para alguns profissionais que vão trabalhar a adequação postural. A nossa não, a nossa sai lá de dentro, então a almofada ela é construída especificamente por nós, personalizada também. E a gente tem também a parte de fibra de carbono, que a gente faz alguns componentes em fibra de carbono, é feito internamente. E por aí vai. Tem todo um diferencial mesmo, né, Ju? Sobre as mesmo, cadeiras da não é Jumper, só- né? E E como não é eu só- disse, né, desculpa te cortar. Imagina. Lá no começo, quando a gente estudou as ligas, elas norteiam a gente a decisões até hoje. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que tem, tanto lá fora, porque as pessoas continuam desejando os equipamentos importados, né? Mas muitas vezes não são as melhores opções para o Brasil. Um exemplo é o quadro em fibra de carbono, ou quadro em outras ligas para buscar leveza. Então, a gente sempre tem que analisar o que seria bom, tanto para as pessoas que estão utilizando, até como a gente que está fabricando. Então, tem muita coisa sendo feita aí que a gente vê e a gente até arrepia, porque são questões muito delicadas e muitas vezes até perigosas, né? Tanto na parte eu falo muito na parte de industrialização, né? Não só na parte de entrega de equipamento no mercado, mas internamente dentro da empresa. Carol, você falou aí que a Jumper tem um atendimento diferenciado, né? E eu acredito que muito humanizado, né, Jó? A gente ouvindo um pouquinho atrás dos bastidores. Conta um pouquinho como que é feito esse atendimento. Quando a mãe recebe lá uma receita da TO, olha, a criança precisa de uma cadeira de roda, ela entra em contato com vocês e como é feito esse atendimento? Ela precisa se deslocar até a fábrica de vocês ou vocês oferecem essa questão de alguém ir até a casa? Como é que funciona? A gente tem um know-how muito grande com... Hoje em dia se diz teleatendimento, né? O atendimento à distância. Então, a gente já vem desenvolvendo isso há muito tempo, porque o atendimento hoje no Brasil é feito por nós na fábrica. Então, inicialmente, a gente pode fazer um contato virtual para a gente traçar o perfil desse usuário, as necessidades, inclusive, da família, como que é o dia a dia dele. Muitas vezes, quando a gente fala de criança, qual é o dia a dia de terapia? O que ele faz? O que vai auxiliar na reabilitação dessa pessoa? Então, é todo um trabalho de entender qual é a necessidade, entender, inclusive, o diagnóstico, que nem a gente está falando, tem pessoas que vão precisar de suporte para respirador. Então, é muito complicado a gente só passar assim, o valor inicial. Então, a gente pede o contato, a gente conversa. Quando há necessidade de atendimento presencial devido à gravidade da situação, aí a gente pode fazer um atendimento presencial, domiciliar, ou presencial na clínica que essa pessoa passa. A gente tem também parceiros, fisioterapeutas parceiras, que às vezes pode fazer o atendimento domiciliar. Temos também os atendimentos presenciais na empresa, tanto na fábrica quanto em São Paulo, que a gente tem um showroom de atendimento. Então, acaba que é quase uma consulta. Então, normalmente é juntamente com o vendedor e o meu fisioterapeuta, que vão fazer esse primeiro trabalho, vão fazer um orçamento, e aí depois entender também como que vai ser feita essa aquisição, se é própria, se é financiada, se é pleitear junto ao município, ou mesmo ações judiciais. Então, tem várias formas. Então, a gente tem que entender a complexidade da situação para também trabalhar o equipamento. Muito bacana isso, né, Ju? Exato. E quais são os produtos que são mais procurados lá, assim? A gente tem a linha Le Parcours, que ela é a mais versátil.
Ela atende desde casos de lesão medular adulto baixa, até casos de paralisia cerebral, que precisa de um declínio, e todo o sistema de adequação postural, como apoio de cabeça, cintos, abas. Então, ela tem essa versatilidade. Então, a gente tem casos que, quando chegam até a empresa, às vezes a pessoa acha que vai partir para uma linha de tilt, e nesse atendimento a gente consegue entender que pode ser dado maior autonomia para a criança. Então, aí pode ir para o modelo Le Parcours. Então, hoje ela é a que é a mais procurada. É o carro-chefe, né? É o carro-chefe. Acaba confundindo, porque quando a gente divulga, às vezes, alguma coisa na rede social, a cadeira ativa, eles acham que é diferente daquela cadeira com adequação postural, mas é o mesmo modelo. O que vai diferenciar são os componentes. Então, vai precisar de aba, ela vai ter um valor. Vai precisar de apoio de cabeça, ela vai ter outro valor. E vai partir para uma tilt, ela tem outro valor também. Então, de qualquer forma, o maior modelo, assim, a maior demanda que a gente tem hoje é para a cadeira de roda Le Parcours. Cadeira motorizada vocês fazem? Não, a gente tem parceiros. Tem parceiros Tem parceiros que a gente trabalha, outras marcas que a gente acaba trabalhando. O que a gente estava fazendo há um tempo atrás, tinha um distribuidor aqui no Brasil que estava trabalhando um joystick que podia ser acoplado na cadeira monobloco. E como Isso a que eu ia gente perguntar. Tem aquele negócio que você segura assim, né? E a cadeira vai. Às vezes não é na cadeira. É um joystick. Na Espaço 7 tem um menino que a cadeira dele tem esse joystick aí. É igual de um videogame. É isso? Exatamente. Aí acopla na cadeira de rodas monobloco e ela se transforma numa cadeira motorizada. Então, a gente trabalha em parceria com esse importador, né? Que importa. Aí a gente faz a cadeira também personalizada para acoplar esse equipamento, que ela fica totalmente diferente. E aí a pessoa pode ter tanto uma cadeira monobloco como uma cadeira motorizada. E qual foi, Carol, o maior desafio de vocês ali como jumper, né? Assim, que vocês falaram, assim, acho que eu não vou conseguir fazer essa cadeira. Já passaram por isso? Sim. Sempre. Não, sempre não. Mas temos. A gente tenta entender o que é possível fazer também, né? Devido à certificação, aos testes que a gente tem. E a própria mecânica, né? Então, e assim, a gente tem coisas que a gente até tenta, e aí às vezes não é possível. Então, a gente tenta adaptar o máximo possível. Mas temos casos, assim, muito diferenciados. A gente também estava comentando, um pouco antes da gente começar aqui, que a gente teve uma cliente que ela ficou dentro de casa há mais de 40 anos, deitada de bruços no sofá. E aí a coluna dela, o corpo dela, consolidou. Ela não conseguia sair dessa posição e nunca tinha saído de casa. E aí nós fizemos uma cadeira que ela pudesse ficar na mesma posição que ela ficava no sofá, na cadeira, para que ela pudesse sair, passear. E ela chorou porque ela falou que eu vou no shopping a primeira vez. Ai. Então, é isso que às vezes nos move, porque toda empresa, ainda mais que a gente está no Brasil, enfrenta dificuldades, né? O governo muda muitas coisas, muitos benefícios que às vezes acaba implantando, depois tira. Então, nem sempre é fácil. Mas quando a gente tem resultados e feedbacks super positivos como esse, a gente está no caminho certo, vamos seguir. É o que todo mundo acaba falando quando a gente se depara que tem uma cadeira da Jumper. A Jumper cria sonhos, desenvolve sonhos, né? A gente teve a Maria Clara, que a mãe, até a própria Maria Clara falou. Então, assim, a gente consegue identificar, contextualizar o que você fala, né? Porque quem só vive esse sonho que tem uma Jumper mesmo, né, Ju? Verdade. E a gente teve que fazer diferente. isso também para a gente também se destacar no mercado nacional, porque existem outras fábricas, mas nenhuma que faz o que a gente faz. Você perguntou para mim qual é o maior desafio. Acho que o maior desafio é todo mundo entender a diferença entre sob medida e personalizada. Personalizada eu troco cor, eu troco um componente, uma roda de um modelo por outro modelo. Agora, sob medida, a gente está falando questões de centímetros, de milímetros, às vezes, quando necessário. Mas a gente tem inúmeros casos. A Maria Clara é um desses. Além dela ser fofa demais. Maravilhosa.
A gente tem inúmeras demandas diferenciadas e aí, assim, a gente tem uma escuta muito ativa, a nossa equipe já está treinada para realmente identificar, inclusive até por conseguir tentar viabilizar, porque não são produtos baratos, a gente sabe, tecnologia, desenvolvimento, certificação, a gente está falando muitos pontos que são estudados ali, até esse produto ser lançado para as pessoas. E então a gente tem esse olhar de poder prescrever e quando a pessoa não tem a condição financeira de tentar viabilizar, né? Seja para a prefeitura, seja para plano de saúde, ou mesmo até para a gente ajuda a buscar formas dessa pessoa conseguir levantar o valor para fazer a aquisição. E assim, a gente tem muitos resultados em pessoas que entram em contato sonhando, que não têm condições, passam uma semana, consegue uma doação, consegue uma ação e levanta o valor. E então, assim, a gente fica muito feliz de poder também viabilizar, né, através de toda essa assistência que a gente tem, as cadeiras mesmo para as pessoas que não têm condições de comprar. Carol, as cadeiras da Jumper, a gente sabe que tem um investimento aí, né? Óbvio. Mas ela é feita sob medida. Vamos supor, quanto tempo essa criança consegue permanecer na cadeira? Vocês fazem de uma forma que a cadeira se ajusta conforme ao crescimento? Como é que funciona? Também parte da anamnese. A gente tem famílias que têm condições de trocar a cada 2 anos a cadeira. Tem famílias que não têm essas condições. A cadeira, qualquer uma que a gente fizer, ela é permitido aumento de 5 centímetros lateralmente e a profundidade da cadeira de rodas. Então, também temos que entender como é que é a vida ou da criança ou do adulto. A criança, se ela está fazendo uma terapia intensiva, ela vai ter uma velocidade de crescimento diferente daquela que não tem a fisioterapia. A questão financeira também. Então, não tenho a capacidade de ficar trocando a cadeira a cada 2 anos. Então, a gente já faz também uma medida pensando numa utilização a longo prazo. Por ser cadeira sob medida, a gente tem que ter isso muito bem mapeado no início do atendimento, porque são cadeiras sob medida, elas não têm ajustes, grandes ajustes. Qualquer item de ajuste, ele acrescenta peso à cadeira, ele acrescenta problemas de fadiga que pode dar, porque é parafuso, é aperto de parafuso. Então, a criança vai ficar 5, 10 anos numa cadeira, aquilo vai afrouxar, vai prejudicar ali, às vezes até a questão postural da criança. Então, tudo é muito analisado. Mas a média, normalmente, é de 2 anos, quando a gente faz uma determinada medida, ou 5 anos. A parte de adequação postural, a gente indica que seja trocado todo ano. Todo ano. Por uma questão de higienização e também de durabilidade da espuma. Para ela poder fazer o efeito da adequação postural, a espuma ela tem que estar com a densidade preservada. E aí ela perde, é que nem um colchão. A gente fica usando muito tempo, ele vai cedendo. E aí, ou molha, às vezes a criança toma chuva, derruba uma comida, tem às vezes perda de urina. Então, que é mais comum, né? Isso da criança fazer xixi no estofado. E aí acaba perdendo rápido a espuma, né? A função da adequação postural. Então, aí a gente orienta que seja trocada todo ano. Entende a complexidade? É complicado. Nossa, a gente também fica até meio chato às vezes, né? Mas é muito complexo. Eu queria que você explicasse pra gente, Carol, os benefícios dessa personalização, porque às vezes a pessoa também não entende o que ela tá ganhando ou perdendo, né? Que você citou, assim, a espuma, ou então 1 centímetro que faz a diferença, e vai fazer a diferença na vida da pessoa, né? Na saúde daquela pessoa. O sob medida, o que a gente diz? A cadeira ela tem que vestir a pessoa. Então, por isso também o conflito em relação à durabilidade para a criança. Eu quero dar toque para a criança. Eu quero que a criança tenha independência e mobilidade. Então, quando ela vai tocar a cadeira através da roda traseira, o aro de propulsão, a gente tem que tomar cuidado do posicionamento do braço dessa criança. Ela vai ficar muito aberto, ela pode começar a ter algumas patologias de ombro. Então, ela vai conseguir aguentar o crescimento dela, mas se ela não tiver condições de trocar, muitas vezes, essa cadeira vai ficar larga.
Aí a gente tem que entender se ela vai querer caminhar para trabalhar essa independência ou ela quer uma adequação postural. Então, ela não vai ter toque, ela vai ter só a necessidade de adequação postural. Então, realmente, aí é mais a questão de aba, de encosto, de apoio de cabeça, cinto. Então, o grande diferencial é entender qual é a necessidade da cadeira de rodas, para onde ela vai ser, a necessidade de utilização. É um longo prazo ou ela não é? Né? Nossa, é isso aí, vamos lá. Carol, onde você acha que o mercado ainda falha quando falamos de mobilidade e inclusão? Fiscalização. Falta bastante. Falta. Colocar em prática. Pôr em prática, né? A gente sabe que já existem leis de inclusão, de acessibilidade, a própria lei de cotas para garantir emprego, mas como é que está sendo a aplicação disso? Saiu o último censo de 2022, né, onde a gente estima que tem mais ou menos 9% das pessoas no país com alguma deficiência, e a gente tem uma adesão muito baixa das empresas com a lei de cotas. Ou muitas vezes assim, você tem uma acessibilidade de transporte público, mas você não tem alguém ali operando aquele equipamento para acessibilidade. Então, seja um elevador de ônibus, seja uma rampa. Quem que vai acionar aquilo? E aí um descaso. Descaso porque você tem que ter pessoas para isso, você tem que ter treinamento, e nem todo mundo quer investir nisso. E aí, quando a gente vê, tem muita gente se posicionando e exigindo, aí tem pessoas que estão sendo julgadas, né? Aquela pessoa é chata, aquela pessoa reclama, mas isso é necessário, porque senão você não permite o acesso. O que adianta a gente fazer uma cadeira 100% sob medida e essa pessoa não consegue acessar um ônibus? Não consegue andar. As pessoas hoje em dia têm que andar na rua. Na rua. Na rua. E olha lá que até a rua tá difícil, que tá tendo tanto buraco na rua que não tá tendo nem escolha, né? Mas você vê, é difícil. Só quem usa uma cadeira de roda no nosso país sabe como é difícil, como é sofrido e humilhante, né? Você não viu o caso da mãe? Acho que eu vi ontem que ela tava com o filho na rua mais de 3 horas porque os ônibus que vinham não tinha elevador para levar o filho dela. Exatamente. E muitas vezes você enxerga elevadores, ônibus que tem o elevador e o motorista passa reto. Ele vê que tem uma cadeira de rodas no ponto de ônibus, ele passa reto. Então, cadê alguém treinando, fazendo esse motorista enxergar a necessidade dele parar e dar acessibilidade ali para aquela mãe, para aquela família? Não, e detalhe, eu vou falar uma experiência pessoal. Quando o Otávio, meu filho, usava a cadeira de roda, a função deles é baixar o elevador, colocar o cadeirante no lugar e passar os cintos. Não, eles só colocam, aí ele vai e entra e nem esperava colocar o cinto. Uma vez a cadeira do meu filho quase tombou para a lateral, porque ele simplesmente ligou e meteu o pé e foi. Eu falei, calma, motorista, você tem que esperar eu prender a cadeira do meu filho aqui para depois você seguir com o ônibus. Você vê que absurdo? É um absurdo. Gente, eu fiquei... Mas que até já ouvi relatos de até pessoas pegando carros de aplicativo, né? Que a pessoa vê que é Sim. cadeirante, às vezes informa, pede aquele que tem um veículo maior, né? O superior, lá, a classe superior, para vir um veículo maior que caiba a cadeira. E mesmo assim, eles não deixam lá o cadeirante, né? Ou mesmo hotéis, não permite acesso a turistas que querem usufruir de uma praia, não promove uma acessibilidade dentro do hotel. Eu lembro quando eu estudava turismo, eu tive um trabalho da faculdade para fazer, que a gente estava estudando os restaurantes. E eu lembro que dentro, né, da norma precisava ter um banheiro com adaptação, e eu perguntava, eu nem trabalhava, nem pensava em trabalhar com isso. Normalmente era o banheiro que vier, o depósito. Né? Então, não, mas não vou ter cliente cadeirante. Não, e é um público, olha, 9% da população é um público consumidor, formador de opinião, pessoas inteligentíssimas, pessoas super talentosas, que estão sendo ignoradas, não estão sendo enxergadas. Então, precisa de políticas públicas, precisa de conscientização, trabalhar a visão, tirar aquela visão de coitado.
Verdade. né, o capacitismo. Então, a gente tem que continuar levantando a bandeira, falando, brigando. E assim, o nosso papel da Jumper é proporcionar um equipamento que possa dar um mínimo de inclusão, que ele possa acessar alguns ambientes que também não são acessíveis. Né? Então, a gente acaba pensando em equipamentos que possam auxiliar nisso, que é um mínimo que a gente pode fazer. Né? E a Jumper tem funcionários PCD? Temos o Adriel. Nós não precisamos cumprir lei de cotas, porque a gente não atinge o número necessário, mas sim, nós temos. O Adriel está com a gente desde que nem existia Jumper, era através do Instituto. Ele foi um dos primeiros atletas que o Pablo ensinou, o WCMX, a descer uma rampa de skate. Hoje o Adriel é um dos poucos pilotos com deficiência. O Adriel tem paralisia cerebral e está pilotando o planador. Nossa! E ele é uma pessoa que trabalha no comercial, atende as manutenções, está sempre em contato com todos os nossos clientes. Ele é um querido. Está sempre ativo ali, o Gabriel, ativo. Né? Ai, que legal. Eu perguntei, mas eu já Adriel. sabia. Adriel. É o que fica na propaganda também de alguns vídeos da Jumper, né? Isso. Falei, eu vou perguntar pra Carol se ela tem é verdade. funcionário PCD. Mas aprovado, então. Aprovadíssimo. E o Adriel, ele começou lá atrás no Instituto com basquete. Então, a gente conhece ele desde os 13 anos dele. Então, Nossa. Ele é muito querido, assim, é meio família, sabe? Então, ele é muito querido, muito querido. Pode falar, amiga. Pode falar, amiga. Pode falar. Não, falei demais. Aí para o futuro. Assim, o que a Jumper pensa? Vem novidades? O que vocês... Muitas novidades em desenvolvimento. Como eu disse, a gente está trabalhando novos materiais, também que a gente enxerga que tem muita procura. Eu queria contar mais, eu não posso. Não vai dar nenhum spoiler pra gente. Estamos desenvolvendo outros modelos de cadeiras esportivas. Ai, gente, não posso. Conta, cara, conta. Jojo. É segredo, Ju, é segredo. Carol, a Jumper participa de algum projeto social, de inclusão, alguma coisa do tipo? A gente, assim, como eu disse desde o início, a gente teve essa visão, então a gente tem um trabalho muito forte junto aos esportes. A gente trabalha desconto para atleta profissional. Nós também trabalhamos desconto para as confederações desenvolverem esportes de base. Então, desde dança em cadeira de rodas, que nem eu falei, esporte de neve, que não é tradicional do Brasil, porque a gente não tem estações de esqui aqui, de neve. E, então, a gente teve um desenvolvimento muito legal do esqui cross-country. E a parceria junto com a confederação permitiu que eles desenvolvessem mais de 5 pontos de esporte de base, espalhados pelo Brasil. A própria cadeira de fitness, que a gente fez um trabalho legal com alguns boxes de crossfit, para eles fazerem aquisição, para poder ofertar as aulas adaptadas para pessoas com deficiência. Os desenvolvimentos esportivos que a gente tem junto aos nossos atletas, né? E a gente tem um trabalho muito grande também com algumas universidades. Então, desde desenvolvimento esportivo, a gente tem um rolo de treinamento indoor para atletismo, para handbike, que foi feito junto à Universidade de São Carlos, a USP de São Carlos. Dentro da Universidade de Araras, a gente tem um trabalho anual de treinamento para os estudantes em prescrição de cadeira de rodas, porque não faz parte do currículo escolar da universidade, né, do curso. É importante isso, né? Muito importante. Vivências, tanto para os profissionais, para fisioterapeutas, como para crianças. Então, a gente tem trabalho em SESC, em algumas prefeituras que contratam uma parte que a gente tem dentro da empresa, de fazer uma integração. Então, crianças sem deficiência experienciando cadeira de rodas. Também a gente coloca umas pistinhas de skate, umas rampinhas de skate para eles vivenciarem. A gente enxerga que as crianças não enxergam a deficiência. Muitos falam, a cadeira de rodas é uma bicicletinha, minha bike, pode ser uma bike vista como uma bicicleta. Então, para a gente isso é muito importante. São as crianças, né? O pessoal
que vai crescer com essa visão já dentro da inclusão. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Nossa, muita coisa mesmo, hein, Ju? O que você achou, Ju, desse nosso bate-papo hoje? Eu não esperava, assim, tudo isso, né? É porque, Mentira. às vezes, a pessoa só vê ali como é que eu posso dizer? A rede social, a Jumper. Não, a Jumper vai muito além da rede social. Quanta história fantástica que você trouxe aqui, desde o começo, como surgiu, a vontade, todo o pensar de como a gente vai atender esse nosso paciente, esse nosso cliente. E é um diferencial que eu, como mãe atípica, nas outras empresas não tem. Você simplesmente manda lá a prescrição e a cadeira chega na tua E recebe casa. um orçamento, né? Às vezes recebe um orçamento, mas e aí? Será que vai valer aquele investimento? Não sabe, eles não sabem para que eu vou usar a cadeira, nem me perguntaram, nem... E outra coisa, na época que eu comprei a cadeira do meu filho, no primeiro dia que eu fui colocar ele, que eu fui pra terapia, a cadeira começou a desmontar todinha. É aquilo que eu te falei os componentes de ajustagem. Dependendo do modelo que é pensado no lojista, que ele quer ter ela já estocada, o cliente chega, você vai ter um ou outro ajuste de largura, profundidade, uma altura de encosto, pode ir embora. Para ele tem que ter volume. E a gente não. E isso acaba sendo o histórico da Jumper, porque a Jumper nasceu dentro de uma empresa de implante. Então, o nosso foco nunca foi ganhar dinheiro. A gente sempre pensou em algo a mais, o que a gente podia proporcionar. Né? A gente fala mercado, mas o que a gente podia proporcionar para as pessoas. Né? Nós buscamos, a todo momento na Jumper, o protagonismo da pessoa com deficiência. Quando a gente começou a desenvolver os produtos, não existia uma representatividade quando você falava quem é o seu ídolo. Era um jogador de futebol, era um músico, mas e um ídolo cadeirante, uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, a gente começou com isso, não existia. Tinham pessoas que, quando a gente começou a trabalhar com alguns institutos esportivos, a gente via como grandes referências esportivas, mas não tinha visibilidade. Então, a gente começou a patrocinar, a trabalhar a imagem dessa pessoa, mostrar as possibilidades. Né? O nosso slogan é "dê um salto nas suas possibilidades". Então, a gente teve esse foco. Um outro foco muito grande nosso, aí sim a gente fala de mercado, é levar a tecnologia. Então, a gente trabalhou a nomenclatura real das coisas. Então, às vezes que podiam ser guardados como segredos industriais, a gente expôs isso para o público. Então, hoje, você vê cadeira que eles falam, você quer um componente anodizado? A anodização é um processo industrial. E a gente soltou a informação. Hoje você vê várias outras marcas trabalhando com componentes anodizados. O modelo, o tipo do tecido que eu trabalho, o material que eu uso na minha mesa de atividades. Então, a gente não quis segurar isso para a gente, porque a gente entendia uma necessidade para as pessoas. Né? E aí a gente tem muito agradecimento para que realmente as coisas continuaram, não ficaram só lá atrás, só com a gente. Isso precisa estar acessível para todo mundo. Né? Então, são coisas que sempre nos nortearam e norteiam até hoje. Né? A equipe inteira ela tem isso em mente. Então, claro, lá atrás, quando era eu e o Pablo que a gente atendia, né, era de um jeito, as meninas, a equipe que está lá, atende do mesmo jeito que era lá atrás. Carol, e o nome Jumper? De onde surgiu? Quem escolheu esse nome? Fui eu e o Pablo. Foi o Pablo? Fomos nós dois, porque a gente estava desenvolvendo o esporte, o WCMX, que é o skate em cadeiras de rodas, e a pessoa que desenvolveu, que é o embrião do esporte, é um americano. E ele fazia faz até hoje, né? Mas lá atrás já fazia uma manobra ultra radical que chama backflip, que é uma cambalhota com a cadeira de rodas, é um mortal de costas. E ele fazia isso com a cadeira de rodas, então ele dava um salto, ele pulava mesmo. Nossa. E aí começamos a pensar em soluções. Então, a Jumper, né, que é o saltador, é isso, uma pessoa que não vai ficar parada, não vai ter limitação. E aí o slogan veio, dê um salto nas suas possibilidades. Nossa, foi assertivo nessa escolha, né, Ju? Foi mesmo. E quando você fala em instituto, Carol, o que é?
o Instituto Spine Social, o instituto que a gente trabalha. Então, que vocês trabalham? A gente tem o instituto que trabalha para a dança, o pessoal do Estúdio Las, do litoral aqui de São Paulo. Tem o pessoal também da Confederação Brasileira de Paradança, que tem outros institutos que são ONGs que desenvolvem esportes ou ações sociais para pessoas que não têm condições, às vezes, de pagar um clube. Porque hoje a gente até tem alguns clubes particulares desenvolvendo o paraesporte, mas nem todo mundo tem acesso. Então, essas pequenas ONGs, quando começam, elas implantam o esporte de base, elas compram equipamento para fazer a inclusão através do esporte, ou através de teatro, que também existe, arte, artesanato. E tudo isso começou lá atrás, quando a gente estava no Instituto Spine Social, onde a gente fazia as ações, né, arrecadando dinheiro para esses institutos. Então, lá atrás a gente trabalhou com o Instituto Rodrigo Mendes, que tinham participantes que pintavam com a boca, e aí aquele desenho eles utilizavam para fazer xícaras. Então a gente comprava todos os brindes, todo o material que a gente trabalhava de marketing era do Instituto Rodrigo Mendes. Aí tinha outro que trabalhava com esporte. Então são institutos que desenvolvem as ações para este público com deficiência. Eu falei que a Jumper é muito mais do que cadeira, né? Exatamente. Gente, eu tô aqui a gente de vai boca conversando aberta e a gente vai descobrindo. com a descoberta da Jumper. Quero agradecer mais uma vez a Carol por ter participado, topado aí de vir até que a gente sabe que o deslocamento é bem longe, mas a Carol deu certo agora, né, Carol? A Carol tá aqui, gravou com nós, então, assim, somente agradecer, viu, pela oportunidade de conhecer um pouco, de explorar um pouco mais a Jumper, né? Hoje a gente sabe, tem a visão que vai muito além, né, do que tá ali na rede social, só a cadeira, exposta, tudo mais. Assim, a vida é complexa, as pessoas são complexas e uma empresa, ela é um organismo vivo. Então, se você a gente tem toda a informação hoje está na nossa palma da mão, através do celular. Então, o que propósito que eu tenho só de fazer um produto e entregar? Então, lá de trás, na parte de implante, também era assim. Então, a gente tem essa visão que não basta, não é isso que eu quero só deixar para o mundo, não quero só desenvolver e deixar isso para o mundo. A gente tem que ir além, as pessoas têm que ir além. Não só o meu propósito pessoal, o propósito da empresa. Né? E é muito bonito a gente ouvir isso, né? Na nossa conversa informal aqui, eu não te falei que empresas que não querem se vincular ao público PCD, a gente vê a empresa Jumper não só se vincular, mas abraçar mesmo, né? Essas famílias que muitas das vezes a criança precisa de uma cadeira e vocês ali personalizam com todo amor, com todo carinho, oferecem um atendimento diferenciado. Então, assim, é só elogio para vocês mesmo, viu, Carol? Eu que agradeço também, mais uma vez. É sempre um prazer falar da Jumper e falar com vocês. A gente se conheceu no simpósio. Foi. E desde então a gente tem acompanhado. Vocês também têm trazido muita informação aqui para as pessoas. Profissionais da área da saúde que estão fazendo trabalhos maravilhosos e super necessários. A gente tem esse ponto lá dentro também de indicação. Então, quando você vê, às vezes, uma criança precisando de um acompanhamento nutricional, a gente tem indicado a nutricionista especializada, né, que trabalha com crianças com paralisia cerebral, dando maior tônus muscular, buscando outras melhorias. Então, claro. a gente enxerga isso não pode ser ignorado, tem que ser levado. O que é bom a gente tem que compartilhar, e a intenção do Pod justamente é isso, né? Tem alguns médicos que se tornam parceiros, acabam oferecendo uma consulta para essa família aqui, para ter um norte, porque muitas delas estão na fila do poder público esperando por um atendimento, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de oferecer esse atendimento, oferecer um exame, oferecer até mesmo a notícia, a informação, quando os médicos vêm aqui. Então, assim, a gente hoje pode ajudar muitas pessoas direta e indiretamente muito mais, né? A intenção da gente ter criado pode estar aqui numa correria e busca
é para realmente para ajudar, fazer a diferença na vida daquelas pessoas que têm um filho com deficiência ou eu tenho um familiar com deficiência, porque a gente tem que se ajudar, né, Carol? Sempre. Sim, sim. E além disso, né, o trabalho lindo que vocês fazem, né, vocês têm os trabalhos dentro de casa, né? Que a Ju, o diagnóstico do Familiar. filho dela é o mesmo do meu, o Pedro também é mielomeningocele. Acho que é por isso que a gente tem essa sintonia, assim, É. né? Às vezes eu mando mensagem pra Bruna, o Pedro vai fazer esse exame. Ai, o Otávio também. A gente troca informação e é uma troca assim, tipo, na nossa página tem o meu WhatsApp, as mães me chamam aqui, a gente troca informação, até fala pra Juju, eu vou ficar maluca, porque é muita gente me chamando, é muita coisa, porque a gente não consegue dando conta, né, Carol? 100% não Não dá. consegue abraçar. Antigamente eu fazia isso, sabia? Antigamente as pessoas me procuravam, aí eu queria fazer as coisas, porque eu falava, eu vou fazer, vai ser mais rápido, porque senão ela vai demorar. Mas estava me adoecendo. Aí minha terapeuta falou, Bruna, calma, escolhe as batalhas que eu tenho que enfrentar. Você não conseguiu? Alguém te orientou? Não, agora pensa, você está orientando essa mãe. Ensina o caminho, deixa ela ir sozinha, né? E eu tô fazendo isso. Não que eu goste de fazer, porque eu gosto de fazer. Mas não dá, tava me adoecendo. Mas é o Não mais dá. saudável, né? É o mais saudável. Não dá, não mais dá. saudável. A gente enxerga e quer fazer tudo. E aí é o que você falou, às vezes, se você adoecer, você não vai conseguir nem fazer Nem menos. pelo meu filho, Exato. nem pelo dela. Mas a intenção do pod é essa, ajudar, e nós estamos conseguindo ajudar, né? Graças a Deus. Graças a Deus, Então, tá sim. dando certo, tá fluindo aí. Que bom. Quanto tempo já de podcast? 2 anos. 2 anos. É um trabalho de formiguinha, viu? É um trabalho de formiguinha. E a primeira empresa que apostou no pod foi essa empresa que nós estamos gravando aqui, a KVM Audiovisual. Foi a primeira empresa. Eu mandei e-mail para diversas empresas de audiovisual e ambas mandaram as informações que não queria vincular a empresa de audiovisual com o público PCD. E aqui na KVM, não. Por incrível que pareça, foi o dono que viu o e-mail, gostou, me ligou e falou, Bruna, eu tô indo viajar, porém o meu irmão vai estar na empresa, vou marcar uma reunião para você conversar com ele. E marcaram uma reunião, me trouxeram aqui, conversou, falou, KVM tá aí para você seguir com o seu trabalho. Menina, foi assim, eu nem acreditei. Juro pra você. Acredito. Não acreditei. Porque colocar à disposição, funcionário, tudo, Sim. sabe? Estrutura, né? Estrutura, tudo. Por uma causa que, tipo, eles nem faziam ideia. Né? Mas falou, essa ideia é muito bacana. Nossa, que propósito lindo ajudar as pessoas com deficiência. Né? E eu acredito que eles também aprendam bastante aqui Sem conosco. dúvida. Então, o pessoal da equipe, o pessoal que vira e mexe, passa, dá uma olhadinha, acaba aprendendo muito. Então, assim, eu agradeço inicialmente muito a KVM. Porque ele foi o divisor, né? Foi Que abriu a tudo, porta, né? né? Que permitiu vocês começarem e estar fazendo esse trabalho maravilhoso. Isso aí. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quero dizer que tudo é feito com muito planejamento, muito carinho para vocês, sempre levando informações com coerência, bem dissertativas aqui, né? E nós não podemos também deixar, né, mais uma vez, de encerrar esse episódio sem agradecer as empresas que nos apoiam, que é a KVM Audiovisual, a RUF Digital. A RUF Digital, eu sempre me perco. A Acessível SP, também a Barretos Distribuidora e o consultório doutora Bruna Ituaçu e a Clínica Kun, da doutora Giana, também parceirona, viu? Então, a todos vocês, o meu carinho, o meu e da Ju, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês para que vocês abençoem a gente aqui também, viu? Quer deixar algum recado, dona Juliana? Não, hoje não, é isso. É isso. E você, Carol, quer deixar um recado pro pessoal lá em casa? Eu quero. Assim, eu acho que, como a gente falou, que as informações estão todas na nossa mão, que as pessoas, quando forem comprar cadeiras de rodas ou qualquer equipamento, pesquisem muito, conversem aonde forem fazer a aquisição, conversem com os profissionais que acompanham, seja fisioterapeuta, seja ortopedista. A gente preza muito justamente para que, às vezes, a situação não piore. Uma cadeira mal prescrita, ela pode prejudicar imensamente. Então, existem pessoas que estão fazendo coisas muito legais. A Jumper trabalha focada nisso. E então o que eu indico da parte sendo empresária desse meio é que pesquisem muito, conversem para que tenham um bom produto, um bom equipamento que permita que essa pessoa tenha mobilidade. Exatamente. Então, eu vou resumir aqui o que a Carol falou.
Pensou com inteligência? Pensou Jumper. Vão lá na Jumper, que vocês não vão se arrepender, viu, pessoal? Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e tchau! Tchau, tchau.